Uou! Olá, sou o Anderson, tenho 44 anos. Já entrei sendo o pastor Fernando na hora errada, né? Mas, gente, quando estão animados, esse mês nós vamos falar inteiramente sobre família. Se você está aí com expectativas sobre isso, né? Então venha, participe desses cultos desse mês de maio. Se você está assistindo online também, que você seja abençoado nesse mês. Os nossos pastores, eles estão fora nessa manhã e nessa noite, né? Eles vão celebrar um casamento lá em São José do Rio Preto, e eles mandaram um abraço, né? Mas nós estaremos muito bem representados aqui na mensagem. Eu queria que você também saudasse ao Senhor e aplaudisse ao Senhor pela vida do pastor Paulo Leme, que vai trazer a mensagem nessa manhã. Glória a Deus. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui. A responsabilidade é grande. Como dizem, privilégio seguido de responsabilidade, né? Falar aqui já é um desafio. Falar sobre família, o desafio é dobrado. E nesse início de série, quando o pastor Fernando me deu a incumbência, né, me pagou essa missão, eu fiquei refletindo do que eu falaria, né? Afinal de contas, é a primeira ministração, a primeira série, ou melhor, o primeiro sermão de uma série que vai durante o mês todo de maio. E eu fiquei ali orando, refletindo, conversamos, inclusive, nessa semana, e o Senhor me deu o tema. A princípio, o tema era a importância da boa comunicação na família cristã nos dias de hoje. Mas eu falei, importância é importante, mas é mais do que importante. É desafiador. É um desafio, né? E aí o tema é o desafio da boa comunicação na família cristã em nossos dias. Esse é o tema da nossa ministração. Alguns assuntos já foram ministrados no encontro de casais que nós tivemos aqui sexta-feira. Quem veio no encontro? Aí veio um bom número, né? Um bom número. E os outros, junho está chegando, né? Vai ter a oportunidade de estar aqui no Dia dos Namorados. Mas, enfim, a partir daí, por que um desafio da boa comunicação na família cristã nos dias de hoje? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que o nosso Deus, Ele se importa com a família. A família é criação de Deus. E quando nós temos o pecado original, o que o pecado original ele produziu? Ele produziu uma quebra da comunicação do homem, da criação com o Pai, com o Criador, com Deus. E isso naturalmente reflete em tudo. Mesmo nos dias de hoje, nós ainda temos um impacto muito grande com esse aspecto em relação à comunicação. O ser humano, ele nunca teve tantos recursos tecnológicos de comunicação hoje, como hoje. Hoje, segundo os historiadores, uma criança, um garoto de 14 anos, ele tem mais informação na mão dele do que o imperador romano no primeiro século da era cristã. Isso é algo impressionante, isso é algo até assustador. Mas a grande questão, ela é menor. A grande questão, ela é: como está a nossa comunicação dentro da nossa casa? Essa é a grande questão aqui. Como está a nossa comunicação dentro da nossa casa? Entre as diversas configurações que nós temos de família na atualidade, praticamente na primeira parte do século 21, no terceiro milênio, onde nós temos celular, internet e uma série de outras tecnologias disponíveis. Como está a nossa relação pai e filho, filho e pai, né? Marido e mulher, mulher e marido,
entre irmãos? Como que está esse negócio? E é importante nós refletirmos, porque Jesus, ele tem uma preocupação muito grande. Deus, ele conduz todas as coisas. Ele tem um comando de todas as coisas. Mas ele estabeleceu ao homem a capacidade de se comunicar. E o livro de Salmos vai nos dizer que o Senhor deu o domínio da criação ao homem. Então, o Senhor nos deu esse domínio, e esse domínio está conosco. Mas como nós temos lidado com isso? É interessante que quando nós vamos para a carta de Lucas, Lucas capítulo 6, Jesus, ele está ali conversando, e ele está discutindo uma série de questões, né? Então ele vem tratando sobre a questão do sábado, quando ele é interrogado pelos fariseus, né? Ele cura no sábado, ele escolhe os 12 apóstolos, ele vai pregar para as multidões o seguem, né? Ele trata sobre a questão da importância do amar. E aí lá quase no finalzinho do capítulo 6, ele vai tratar a respeito da árvore e seus frutos. E ele diz assim, capítulo 6, versículos 43 ao 45. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Repitam comigo, a boca fala o que o coração está cheio. E é nesse caminho que nós vamos seguir a nossa ministração nesta manhã. Jesus, ele, neste pequeno versículo, ele nos fala a respeito de como nós falamos. O desafio da comunicação da família nos dias de hoje. E é da família cristã, não é de qualquer família, é da família cristã. E nós estamos numa jornada, nós estamos caminhando com o Senhor. E é interessante que, qual é o papel da comunicação dentro de uma família? Bom, primeiro aspecto com relação à comunicação dentro da família. Ela traz aprendizagem, ela melhora padrões, ela fortalece princípios, mas ela também traz equilíbrio numa relação, né? Em todas as pessoas que convivem numa família. Desde uma família pequena, onde você tem ali 2 pessoas, até uma família muito grande, né? Onde moram ali muitas pessoas, às vezes no mesmo quintal, né? Onde ali existe uma convivência entre primos, entre sobrinhos, né? De uma forma geral. Então nós temos aí essa característica, né? Então a família, a comunicação dentro da família, ela tem esse papel. E um outro aspecto muito importante da comunicação é que quanto mais forte esse processo de comunicação, na família, mais saudável ela vai se tornar. Mas será que isso sempre será assim? Essa comunicação depende de como eu dirijo as minhas palavras. Afinal de contas, o coração fala o que, a boca fala o que o coração está cheio. O seu coração está cheio do quê? De Jesus? O Espírito Santo tem habitado em nós? Vejam que, a partir daí, o primeiro tópico, quando a gente fala do desafio da comunicação na família é: as palavras mostram quem somos. As palavras mostram quem somos. Vejam que Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Olha que interessante, Tiago. Tiago vai dizer que eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo. Ou melhor, às vezes a gente até precisa falar, mas como eu tenho falado?
Como eu tenho me expressado em momentos de mais tensão? Como isso tem se dado nas nossas vidas, nas nossas casas, nos diversos ambientes onde nós circulamos? Eu como pai, eu como filho, afinal de contas, nós exercemos vários papéis. Eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho, eu sou genro, eu sou irmão, eu sou primo, eu sou sobrinho, eu sou tio, sou um profissional, sou sogro, né? De vez em quando eu esqueço, né? Sou sogro, né? E sou um servo do Deus Altíssimo, um filho amado do Pai. Olha quantos papéis nós temos. E como eu, a maioria aqui. Para mim só falta um ainda. Sei. Avô, né? Estão entendendo? E como nós circulamos, gente, nesse ambiente. Vocês prestaram atenção que de todos os papéis que eu citei aqui, praticamente um não está ligado à família, que é o profissional. Todos os outros estão ligados à família. Todos, sem exceção. E a gente se comunica nesse universo familiar. E aí Tiago vem nos chamando a atenção em relação que as palavras mostram quem somos. E aí fica uma pergunta: quem nós somos? Provérbios 10, 32, Salomão vai dizer que dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. A pergunta é: pode um cristão falar uma palavra má? Sim ou não? Pode um cristão amaldiçoar alguém? Será que não? Eu ouvi um não aí, será que não? A Bíblia diz que sim. Então, olha o cuidado que nós precisamos ter com as nossas palavras, com as nossas expressões, principalmente nos momentos em que está tudo bem, tudo maravilhoso, tudo agradável. Não, principalmente nos momentos em que eu estou irado. Momento da ira. E nós temos os nossos momentos de ira. Nós temos os nossos momentos de insatisfação. Nós temos momentos de não. Eu me lembro que quando eu casei, a Silceia falou para mim: eu não gosto de ouvir não. Lembra disso, Pre? Mas a questão é, nós éramos muito jovens naquela época, né? Mas a questão é, quantos nãos a vida fala para nós diariamente? A própria vida fala não para nós, né? As próprias circunstâncias, ora escassez, né, de recursos, ora notícias que recebemos, às vezes, e aquilo, como nós lidamos com isso. Às vezes nós vamos refletir isto no outro, naquele que caminha conosco. Geralmente, aquele que está mais próximo de nós é quem recebe a maior tensão. E geralmente essa tensão é pelas palavras. Pelas palavras. Pelo comportamento. Vejam que, independente do estilo e característica da sua família, ou de toda a família, será mais saudável se tiver carinho, afeto, compreensão no diálogo
e, consequentemente, isso vai favorecer o quê? A nossa convivência. A convivência como um todo. Afinal de contas, nós somos criados, não foi para viver, nós somos criados para conviver, ou seja, viver com o outro. O próprio Deus olhou e falou: não é bom que Adão você esteja só, vou lhe fazer uma adjutora, uma conselheira. Na tradução do hebraico, uma conselheira, uma companheira, alguém que seja como você. Esse é o sentido ali. Eu farei alguém que é como você. Porque a palavra de Deus diz que Adão olhou e não tinha ninguém parecido com ele. Ninguém. Ele estava ali sentadinho numa pedra, possivelmente, colocando o nome, né? Tanto que a primeira coisa que ele faz quando ele vê a mulher, ele põe o nome dela. Ei, tu chamarás Eva. Adão, Deus possivelmente chamou ele. Não, Adão, calma, você está meio empolgado. Essa daqui, né, a mulher é carne da sua carne, osso dos seus ossos, tá, para vocês conversarem, enfim. Então nós somos feitos para conviver. E a convivência, ela começa nas palavras, na docilidade das expressões. Por isso que o segundo tópico desse desafio da comunicação numa família cristã atual é: pense antes de falar. Pense antes de falar. Nós temos uma personagem bíblica que ele era extremamente impulsivo. Quem lembra o nome dele? Pedro. Pedro, possivelmente, nós temos muitos Pedros. É aquele que primeiro fala e depois se arrepende de falar. Mas a Bíblia nos diz que essa não é a maneira correta, não é a melhor configuração, a melhor versão do cristão. Não é a melhor versão, a melhor configuração do ser humano. Então, em todo o tempo, nós precisamos buscar este lugar. Pensar antes de falar. Pensar o quê? Pensar como falar, pensar nas consequências do que você vai falar, pensar se aquele é o melhor momento para falar. A pastora Vitória, aqui na sexta-feira, nos deu uma aula de como lidar com o Marcílio. Deu uma aula para nós. Quem não veio, perdeu. Deu uma aula para nós como lidar com pastor Marcílio. Mas isso é o quê? Isso é experiência, isso é convivência, isso é o quê? Isso é discernimento. Tudo isso são o quê? Virtudes e direção do Espírito Santo. Então não pode existir aquela situação do: não, eu sou assim mesmo, sou cascudo e é desse jeito. Não, não é desse jeito, não. Não é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso. E o que a palavra de Deus nos ensina? Quando a gente vai lá para Tiago 1,19, diz assim: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Olha que interessante. Tiago vai dizer: entendam isto. Significa que alguns tinham resistência em fazer. Entendam. Porque a primeira resposta que a gente tende a dar é exatamente essa: não, eu sou assim mesmo. Eu sou sincero. Já ouviram essa expressão, não? Eu sou sincero. Será que isso chama mesmo sinceridade? Acho que tem outros nomes. Mas isso é para outra série. Vejam que Mateus 12, 36, 37, também o próprio Jesus vai nos dizer que: eu lhes digo,
no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Gente, esse termo ele é pesado. Imagina, no grande dia do Senhor, você sentado assim, e uma tela passando. Dia 5 de maio de 2024, às 8 horas da manhã, lá na rua, não sei o quê, momento em que o Paulo César falou tal coisa. A minha mente, às vezes eu sou meio aquele desenho animado do... Esqueci agora, aquele... reproduz as imagens, né? Como que chama? O Bob. Tem hora que eu sou igual o Bob, cabeça do Bob. Eu fico imaginando o negócio, imaginem, queridos. Mas isso é uma palavra de despertamento e de correção para nós. Apesar da leveza que a gente tenta dar na expressão, mas a coisa é muito séria. É muito sério. Às vezes nós falamos coisas, nós usamos expressões, às vezes até com o filho, num momento de ira, que não é bom. Isso pode reproduzir rejeição, isso pode reproduzir tristeza, isso pode reproduzir amargura, entre marido e mulher, entre mulher e marido, entre pais e filhos, entre filhos e pais. A Bíblia Sagrada nos ensina tudo. O próprio Deus, Ele é quem criou o Estado, Ele cria a igreja e Ele cria a família. Das três instituições, a mais importante para Ele é a família, porque a família é a base das outras duas. E na Bíblia nós vamos encontrar como o homem deverá conduzir essas três instituições: o Estado, a igreja e a família. Mas ele dá um destaque muito maior para a família. E quando ele entra na esfera de como falar, de como se comunicar, e o desafio da fala, da comunicação, das expressões, é porque isso é extremamente importante. Como construção familiar, como estrutura de uma pessoa, de uma família saudável. Afinal de contas, os outros dois podem ir à bancarrota, destruído, por conta da família estar enfraquecida, ou até, de uma forma geral, disfuncional. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada muitas famílias disfuncionais, até pelas próprias circunstâncias de escolhas e de decisões, e até de falas, ou às vezes até pela omissão da fala. Nós temos o exemplo de Davi e o seu filho Absalão, onde teve uma destruição terrível, e isso porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha as suas deficiências. Eu tenho minhas deficiências, possivelmente todos nós tenhamos as nossas, os nossos calcanhares de Aquiles, mas nós devemos levar isso diante do Senhor em todo o tempo e buscar ajuda para que possamos mudar. Eu não posso estar ancorado nos meus erros, porque daí fica muito fácil. Eu sou assim, eu falo logo, não estou nem aí. Quer conviver comigo, conviva, não quer viver, procura outro. Mas Provérbios 15, 28, ainda nós vamos ter uma outra orientação. Diz lá, Provérbios 15, 28. O coração do justo pensa bem antes de falar, a boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Então, que nós possamos ficar
com a primeira parte do versículo: o coração do justo pensa bem antes de falar. A comunicação aberta e honesta, ela pode prevenir muitos problemas. Ela previne problemas de toda ordem. Mas e a importância de se criar um ambiente de respeito mútuo e de confiança faz parte desse ambiente, faz parte dessa conversa honesta, faz parte desta prevenção de problemas. Porque às vezes você, ao invés de prevenir o problema, você potencializa o problema pela forma que o problema foi colocado ou a solução foi proposta. Então, a importância de nós termos esse tipo de cuidado. Então, a primeira dica qual foi? Vocês lembram? As palavras mostram quem somos. A segunda, qual é? Pense antes de falar. E a terceira, as palavras têm consequências. As palavras têm consequências. Provérbios 18 e 20 diz assim: as palavras sábias saciam como uma boa refeição, as palavras certas dão satisfação. Olha que interessante. Existe uma das formas de, como chama, de amor, estilos de linguagem de amor, né? Que chama-se palavras de afirmação. Palavra de afirmação se encaixa muito bem aqui. Você imagina você convivendo com uma pessoa que a linguagem do amor dela é palavras de afirmação. E aí você vem com essa expressão pesada. Qual vai ser o resultado? Quem aqui, uma das suas linguagens de amor de destaque é a palavra de afirmação, sabe o que eu estou querendo dizer. Você acabou de estabelecer um bloqueio. Acabou de estabelecer um bloqueio. Então, você entender o seu outro, seja ele quem for, porque linguagens do amor não é só adulto que tem, criança também tem. Adolescente também tem. Idoso também tem. O que acontece com o passar do tempo, a gente tem nuances. Uma se destaca em detrimento da outra, há uma leve oscilação por necessidades, né, por épocas da vida, né, por formas de se identificar. Então, a importância de você identificar no outro isso também. E aí, esse cuidado, na palavra de afirmação, de repente, quando você sabe colocar a palavra, o que acontece? Tadã! Aquilo, existe a maior possibilidade de ser favorável. Mas a palavra também de Deus vai dizer, lá em Provérbios 16, 23 e 24, da mente sábia vem conselhos sábios, as palavras dos sábios são convincentes, palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Então a gente pode falar algo muito importante, muito sério, muito tenso, mas de uma forma, né, mais adocicada, mais sábia, no momento certo, na hora adequada. De repente, o momento em que a pessoa está extremamente sonolenta, acabou de chegar do serviço, ou ali acabou de resolver, não seja o melhor momento para tratar daquele assunto. Porque a pessoa
não está na sua melhor sintonia de comunicação. A sintonia vai estar muito baixa. É melhor esperar o momento que a sintonia esteja mais alta. Por quê? Porque a comunicação ela vai fluir melhor, o entendimento das palavras talvez sejam mais lúcidas, sejam mais claras, a resposta, o retorno de lá seja melhor. Mas o livro de Provérbios ainda vai nos dar uma outra dica. Capítulo 15, versículo 1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Vou repetir. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Alguns de nós precisamos ter mais cuidado do que outros com esse versículo 1, capítulo 15. Quer dizer, a gente é um pouco mais tosco, ogro, rude, hostil, nocivo. De repente você vem de um ambiente em que as pessoas são um pouco mais rudes. E aí você precisa se policiar. Busque as melhores palavras. Faz sentido? Faz sentido? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Faz sentido a gente usar na sala de aula, né? Na igreja é amém. É importante nós termos esse cuidado. As palavras têm consequências. O amor é a essência da vida cristã e precisa ser também a base da sustentação da família. Então, quando nós falamos em amor, chega diferente. Quando o assunto for muito importante, ora antes. Ora antes. Pede direção, as palavras certas, o momento adequado. Isso acontece até no trabalho. Quando você tem uma reunião muito importante, você vai orar também. Quando a sua agenda for muito carregada naquele dia, ora mais. Senhor, me ajuda a cumprir a minha agenda de hoje. Mais ou menos tipo essa semana que passou, que a gente teve 2 segunda-feiras. Uma segunda e outra quinta segunda. Entenderam? E o quarto ponto é: cuidado para que a conversa boa não se torne a conversa ruim. Cuidado que a conversa boa não se torne a conversa ruim. Às vezes você está bem intencionado. O momento é adequado. Escolhemos o momento da sintonia boa. Escolhemos um momento legal, que eu entendo que é o melhor momento, que aquela pessoa também, mas aí as expressões não são as melhores. Colossenses 4:6, Paulo vai nos dar uma dica, o apóstolo Paulo, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Resposta certa para cada pessoa. Conversas agradáveis, conversas amistosas. Isso é tão importante porque nós temos uma outra linguagem do amor, que é o tempo de qualidade. Há pessoas que o tempo de qualidade é a linguagem do amor dela. E existem pessoas que é tempo de qualidade e palavras de afirmação. Olha que bênção essa pessoa. Que bênção.
Agora imagine o outro que a linguagem do amor dele é serviço e presente. Um quer sentar e conversar. E vamos falar. E o outro quer fazer cafezinho, estourar pipoca, né, dar uma limpadinha aqui, limpar o carro. Né, precisa limpar o carro, que amanhã é segunda-feira, né, dar uma lavada no carro, vou levar o carro para abastecer. A outra, não, precisa dar uma arrumada na casa, preciso melhorar esse armário aqui. Vai ter conflito ou não? Alguém se identifica? Não precisa levantar a mão. Né? Algum se identifica? Então, a sensibilidade, ela é muito importante nesses momentos. A sensibilidade, a percepção. Né? Porque isso, como eu disse aqui, essas nuances, elas vão mudando com o tempo. Vão mudando, de repente, daqui a algum tempo, não é mais aquilo, é outra coisa. Vejam que Efésios 4:25 diz que, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa passagem, né, aqui no capítulo 4, 25, e ele também vai falar no 29, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. O que ele está querendo dizer aqui é exatamente a relação da igreja. E Paulo nos chama para este lugar da relação familiar. E quando eu digo aqui essas questões da linguagem do amor, como nós devemos lidar, como nós devemos conviver com o outro, muitas vezes os nossos relacionamentos, eles ficam instáveis porque nós não conseguimos enxergar e compreender e viver essa condição. Que muitas vezes nós somos diferentes, mas precisamos ceder, compreender o outro para que haja uma convivência equilibrada. E às vezes eu preciso dar um toque. Reginaldo, presta atenção. Olha o que eu estou fazendo. De vez em quando você deve ouvir isso lá. Eu também ouço. E quando nós ouvirmos isto, não é para se espinhar. Não é para ficar espinhudo. É para ouvir e, aí vai uma dica, praticar a audição ativa, a audição compreensiva. Hoje, de uma forma geral, a nossa sociedade, ela está um pouco surda. Um pouco surda. Os nossos sentidos da audição interna e externa. E para que as nossas conversas boas não se tornem conversas ruins, é muito importante a audição ativa estar sendo praticada em todo o tempo. O que aquela pessoa está dizendo? O que aquela atitude representa? Isso, às vezes, é numa criança, gente. Uma criança, ela dá sinais de que alguma coisa não está legal, que alguma coisa não está direito. Um animal, ele dá sinais também. Tem animal que ele é extremamente ciumento. Chega alguém ali, porque eles fazem parte da casa, não tem como você desfigurar eles. Inclusive, uma relação de um animal dentro da casa, ele pode unir ou, se não for bem combinado isso na escolha.
Então não permita que conversas boas se tornem conversas ruins. Cuidado com a forma como você conversa. Cuidado as expressões que você usamos. Melhore a sua escuta ativa. Dê mais atenção. Procure fazer o contato visual, olhar para a pessoa. É meio complicado, não é? Vamos conversar? Ah, tá. Legal. Tá bom, tá bom. Mas isso não acontece na casa de ninguém. Isso é coisa da nossa cabeça. Demonstre amor em ação, algo inusitado, alguma surpresa, ou que sabe que o outro gosta. Sabe algo inusitado? Chega lá, às vezes é algo tão inusitado que até gera de repente faz tempo que você, sei lá, não faz comida em casa. Alguma coisa, não vou ficar dando ideia aqui, que é meio complicado. Isso pode refletir contra mim também. Mas, gente, usem a imaginação, né? Quem me conhece, o pessoal da minha célula, eu estou vendo todo mundo aqui, né, já sabe que tem uns negócios que não é minha praia, né? Então, começar a dar ideia de fazer comida não vai dar muito certo. Faz outra coisa. Eu sou bom para comprar comida. Comida aí é com a gente, ir em lugar, é minha cara, né? Mas é importante isso. Faça alguma coisa, uma surpresa. Leve a algum lugar, sente. Às vezes você não precisa gastar dinheiro. Você não gastar dinheiro. Vai no dogueiro da Cantareira. Senta na praça, vai dar uma volta de mão dada aí, na rua, no parque. Não é verdade, gente? Às vezes a gente acha que o melhor brinquedo, os pais, né? A gente tem muito essa coisa. Os pais acham que o melhor brinquedo para os filhos, às vezes, é levar no parque, lá no Walt Disney, ou no Hopi Hari, sei lá. E, às vezes, uma boa brincadeira na sala, usando lá uma inteligência criativa, um pedaço de papelão. Eu fiz brincadeiras com os meus filhos que até hoje eles lembram. Brincar de monstrinho, de lutinha. Essas coisas marcam. A mãe leva, a filha ali, dá uma faca se der para lá, uma faca que não tem corte, alguma coisa para ajudar ali na cozinha, sei lá. É um momento legal, um momento em família, uma relação que fica mais sadia, mais saudável. Aquilo vai para a memória afetiva, fica registrado. Daqui 10, 20 anos, como os meus, eles estão lembrando. Às vezes a gente senta à mesa lá, hoje, todo mundo moço, eles começam a trazer lembranças. Coisa que a gente não gastou um único centavo. Era o quê? O momento. Isso é comunicação. O momento é comunicação. O momento é comunicação. É isso que a gente precisa entender. O momento não é só a fala, mas o momento, a comunicação não é só a fala, a comunicação também é um momento. É um momento sadio, é um momento saudável, onde a gente está ali. Priorize o tempo em família, reserve tempo para estarem juntos, orarem juntos, tempo para se divertirem, para dar risada. Alguns de nós, às vezes, faz tempo que não dá risada em família, aquelas gargalhadas. Isso é sadio, isso é comunicação também. O bom humor tem que estar presente dentro da nossa casa.
E, finalmente, pratique a gratidão. Expresse em palavras e em ações. Pratique a gratidão, pratique a generosidade. Pratique isso. Eu costumo dizer que gratidão é memória do coração. Por isso que alguns têm e outros não. Ore a Deus. Se você não tem gratidão, ore a Deus. É difícil um cristão não ter gratidão, porque a gratidão, nós reconhecermos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas e compreender aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, a obra redentiva. Isso já é a essência, é o ápice da gratidão. Mas às vezes nós temos dificuldade de ser grato com pequenas coisas de aquelas pessoas que convivem conosco, e tudo a gente acha que é obrigação, tudo a gente acha que é obrigação. Não fez mais sua obrigação. Você tinha que fazer isso mesmo, é meu marido, tinha que fazer isso mesmo, é minha esposa, tinha que fazer isso mesmo, é meu filho, tinha que fazer isso mesmo, é meu pai. Não. Pratique gratidão, pratique generosidade. Viva Jesus. Viva Jesus. E nesta manhã, como primeiro tema da série Family Flix, eu quero lançar um desafio para vocês. E neste mês nós vamos lançar vários desafios. E este é o primeiro desafio. Você e sua família sentar-se à mesa, pelo menos uma refeição do dia, sem nenhuma tecnologia para fazer a refeição. Sem tecnologia nenhuma, sem TV, sem celular. Arruma um lugar de castigo do celular. Eu aprendi isso para os meus estudos. E eu ensino isso no Inters. Para estudar, o celular tem um lugar de castigo. Deixa ele em outro cômodo, deixa ele em modo avião, põe ele para carregar. Não sei o que você vai fazer, você vai usar a sua criatividade. Mas a refeição, uma refeição do dia, vocês vão fazer juntos à mesa. À mesa. Sabe o que é à mesa? Sentar à mesa para fazer a refeição juntos. Não sei se vai ser o café da manhã, se vai ser o lanchinho da tarde, se vai ser a ceia da noite, se vai ser o jantar, eu não sei o que vai ser. Vocês vão definir lá. Se vai ser de 1 hora, se vai ser de meia hora, não sei. Mas é o desafio para vocês, o primeiro desafio desse mês da família. Amém? Vamos ficar em pé. Eu gostaria que você pegasse na mão de quem está do seu lado. Você está em família. Se você não estiver, se tiver algum lugar que a sua família não está, se aproxime. Se você está sozinho, olha para o lado. Se a pessoa está sozinha, se aproxime dela. Pegue na mão dessa pessoa. Nós vamos orar. Nós vamos orar como família. Família de Cristo. O livro de Efésios nos mostra, o capítulo 2 de Efésios, nos mostra o Senhor se apresentando como Pai, e Ele estabelecendo uma única família. Deus, o Criador, Ele busca e se apresenta como Pai e nós como família. E nesta manhã nós nos reunimos como família. A família do Senhor. E o Senhor quer uma família sadia. O Senhor quer uma família saudável. O Senhor quer uma família estruturada. O Senhor quer mudanças nas nossas vidas. E nós precisamos ser intencionais. Por isso que é um desafio. É desafiante mesmo, é um desafio a comunicação, é um desafio nós vivermos família num tempo em que tudo é contrário, em que tudo nos leva a não vivermos isso. Quando nós olhamos o caminhar da jornada do Evangelho, a jornada do povo de Deus, nós vamos ver que o princípio é a oralidade. Imaginem que quando não existia tecnologia, imaginem quando não tinha tantas agendas, imaginem o povo sentando no chão em volta de uma fogueira e conversando avô, neto, pai, sobrinhos, tio. Imaginem que a família de Jacó eram 70 pessoas quando eles saem de Israel e vão a caminho do Egito. Imagine 70 pessoas.
conversando, até o momento em que vem o registro da Bíblia, do Pentateuco, da Torá, era a oralidade. Eu sei que hoje nós não vamos conseguir plenamente, mas nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos buscar este lugar para nossas casas. É um desafio para mim, é um desafio para muitos de nós aqui. Nós precisamos mudar, como igreja, como famílias, como filhos e filhas amadas do Pai. Eu gostaria que você começasse a orar agora, você começasse a invocar e a clamar ao Senhor. Eleve sua voz, fale do seu jeito, apresente as suas dificuldades. Você conhece as suas dificuldades para viver isso que nós falamos aqui. As suas agendas, o seu jeito de ser, a maneira que você se comunica, as características da sua família. Comece a apresentar agora ao Senhor. Fale com o Senhor, declare agora, quebre o orgulho e declare: Senhor, eu preciso ser melhor. Ô Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda para viver de forma real e verdadeira aquilo que o Senhor estabeleceu como princípio e valor de saúde para uma família cristã, uma família que convive numa sociedade. Senhor, me ajuda a fazer a diferença das minhas conversas, das minhas falas, nos momentos em que nós vivemos, nos momentos em família. Me ajuda a priorizar a Ti, porque quando eu priorizo a Ti, eu priorizo consequentemente, Senhor, a Tua criação. Eu priorizo a minha casa, eu priorizo a minha esposa, eu priorizo o meu marido, eu priorizo os meus filhos, eu priorizo a Tua casa, a Tua igreja, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de ajuda, Espírito Santo. Eu preciso ter mais intimidade contigo, Espírito Santo. Eu preciso ser mais parecido contigo, Jesus. Espírito Santo, me revela Jesus. Oh, Espírito de revelação, Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, venha sobre a tua igreja, venha sobre nós, venha sobre as nossas famílias, Senhor. Nos ajuda a sermos mais saudáveis, nos ajuda a orarmos juntos, Senhor. Nos ajuda a quebrar essa barreira. Não é fácil, mas nós carecemos da tua ajuda, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, vem nos sustentar, Senhor. Vem nos nutrir na nossa alma. Quebra toda a indiferença, quebra toda a indiferença, Senhor. Anula toda a resistência, toda a fortaleza de mente que é contrária à tua palavra, aos teus valores, aos teus princípios, à tua verdade. Ordena a tua bênção, Senhor, sobre os pais, sobre as mães, sobre os homens, Senhor. Nos ajuda a nos posicionarmos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que possamos refletir a tua presença, para que possamos refletir o teu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Que nós possamos estar neste lugar. Este lugar de intencionalidade, este lugar de família saudável. E que nós possamos enfrentar este desafio. E nós vamos vencer de nos comunicarmos de uma forma sadia, de uma forma alegre nas nossas casas, nossas famílias, como representantes do reino dos céus aqui na terra. O Senhor nos chama como embaixadores de Cristo. O Senhor nos chama como agentes da reconciliação. O Senhor nos chama neste lugar de famílias que se comunicam, de famílias que vivem de forma real e plena os propósitos que Deus estabeleceu para mim, para você, para as nossas casas, e que nós possamos fazer a diferença para a glória e louvor do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as santas consolações e direção do Espírito seja com a igreja do Senhor, seja com cada família, em nome de Jesus. Vão em paz, semana abençoada a todos.